Salve, salve! Fala tu! Chamou bastante atenção as manifestações de êxtase e o falar em línguas estranhas da primeira-dama Michele Bolsonaro, que logo após a confirmação que o plenário do Senado havia aprovado a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, ela então se pôs a falar em línguas estranhas. E as reações foram diversas. Algumas considerações sobre essas manifestações. Tem uma alegada intolerância religiosa. Então, alguns se ressentiram do fato de que houve zombaria, de que houve ironia, de que muitas pessoas, por não compreenderem aquela manifestação, colocaram o falar em línguas estranhas na categoria do exótico para lá, né? Até do grotesco. De fato, havia um grupo, esse grupo simpático a essa aprovação, e manifestou a sua alegria, e manifestou em termos de oração, em termos de vocalizações de termos religiosos, como glória a Deus, como aleluia, enfim, tipicamente uma reunião, majoritariamente de pentecostais, que manifestaram ali o júbilo, a alegria e até o êxtase do falar em línguas estranhas. O fato de não compreender, o fato de não achar razoável, o fato de achar feio, belo, bonito, de bom gosto, de mau gosto, é de outra categoria. Mas nós não estamos falando de que fere princípios fundamentais de espaço público e espaço privado. Ou, se quiserem, aí nós não estamos entrando no julgamento do Estado laico. O que aconteceu no plenário do Senado, isso sim, merece muitas considerações. Várias respostas e até algumas perguntas e algumas manifestações de alguns senadores mereceriam nossa atenção e nossa sinalização para discutir essa questão do religioso no espaço que é o espaço público. Aí sim, nós teríamos muito que conversar. Agora, como uma pessoa reage no espaço privado a uma notícia, bem, pode até ser algo que desperte curiosidades, mas daí a merecer um debate nacional, eu acho uma grande perda de tempo. Nós estamos falando de pessoas que têm uma determinada crença e que se manifestam de uma determinada forma, pode não ser do meu gosto, pode não ser a minha experiência, mas é a experiência delas. E daí, aí alguém pode falar assim, mas o André Mendonça estava nesta reunião. Mas ele mesmo tinha falado lá no plenário, quando respondia, que no espaço privado ele mantém a fé dele, ele se manifesta, ele ora antes de uma sabatina, assim como ele se ajoelha, como ele ora, palavras dele, antes do seu trabalho, para que Deus o abençoe. Enfim, a experiência do privado não é necessariamente algo que fira princípios fundamentais do espaço público ou do Estado laico. Não é uma ameaça o fato de um crente ter a sua manifestação religiosa. O fato da Michele ser esposa do presidente da República, ela teria que ter... Enfim, ela não estava numa reunião, ela não estava numa reunião oficial. Ela não estava na categoria ali de primeira-dama. Ela estava como uma pessoa, né, que tem grupo, que tem comunidade de fé e que se manifesta. A propósito, para os chamados evangélicos progressistas, que se autodenominam como progressista, uma consideração que talvez vocês reconheçam a linguagem. Sobre dom de línguas, tem lá uma questão de que não é apenas o falar em línguas estranhas, mas é a capacidade de ouvir cada um falar na sua própria língua e ser capaz de entender. Eu acho que tem faltado esse dom do Espírito aos chamados evangélicos ou cristãos progressistas. A capacidade de entender o que o outro está dizendo na sua própria língua, não nos seus termos, não na sua experiência estética, não no seu racionalismo teológico marcadamente ocidental, né? Que, aí sim, tem um idioma apropriado, tem um sotaque apropriado
E esse idioma e esse sotaque, maioria das vezes, tem pouco a ver com a cultura brasileira. Por isso que tem sido tão difícil dos chamados evangélicos progressistas se fazerem entender para a parcela talvez até majoritária dos evangélicos. Não que eles não saibam a linguagem, mas porque talvez tenha lhes escapado esse dom de ouvir cada um na sua própria língua e entender nos termos deles, não nos nossos. Bem, esse é um caso emblemático. Esse é um caso emblemático. Então eu acho que a gente precisa e devemos ter um olhar crítico sobre essa relação que acontece hoje no país entre igrejas evangélicas e políticas. Tem grupos realmente bastante ambiciosos quanto a projetos, alguns alegam até plano de poder. Daí nós termos um olhar não necessariamente crítico, mas cínico a respeito da experiência de fé ou da experiência espiritual, é um pulo bastante grande e bastante perigoso, porque daí a gente perde total capacidade de entender o outro no seu próprio termo, e a gente até é capaz de ter um diálogo ecumênico, de conhecer, de reconhecer e de respeitar outras expressões religiosas. Mas, no entanto, no campo chamado evangélico, a gente desconhece e desmerece aqueles que destoam da nossa linguagem racionalizada, de uma teologia absolutamente colonial, né? E ficamos com as nossas expressões aqui tentando racionalizar o que às vezes é expressão bastante emocional, o que não chega a ser nada que destoe de uma experiência espiritual. Muito para pensar, muito para conversar ainda, e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de papear por aqui. Gostaria muito de ouvir também sua opinião. Se puder conversar com a gente aqui pelos canais do Mosaico, vou agradecer. Forte abraço e até!